para falar sobre fazendo entregas contínuas no governo federal. Convido aqui o Marcos Macedo. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu sou servidor público federal. Eu acho que muita gente aqui já conhece, já sabe, até mais precisamente onde eu sou, mas não vai interessar aqui. Eu vou me ater a se manter nesse nível. E nós estamos trabalhando num projeto já há 2 anos dentro do Banco Central, em que nós temos feito entrega contínuas, num ritmo. Eu sei, eu não sou todo ingênuo. Eu não sou... então a gente já está trabalhando há 2 anos nesse ritmo. E nós temos publicado o sistema em produção a cada 2 dias. A média que nós fizemos, pegando o número de dias úteis do ano, dividindo pelo número de dias que foi feita publicação diferente. Se tiver 2 publicações seguidas, a gente não conta, tá? Deu 2 e uns quebradinhos. Tá? Então, isso é média. Então, é um ritmo em que nós temos botando as aplicações em produção, tá? Com features novas, correção de bug, melhoria de usabilidade, a cada 2 dias. Isso é uma mudança bem significativa de cultura organizacional, de cultura do que é software, de cultura do que é o sistema. Obviamente, é um modelo bem DevOps, né? É impossível fazer isso com outro modelo, ou eu, pelo menos, eu também não sei. Tá? Então, nós vamos dar uma olhada o que é essa mudança e o que isso aí impacta em toda essa estrutura. Minha apresentação eu vou fazer ela nessa estrutura aqui. Tá? Eu vou começar entrando um pouco mais detalhes nas coisas do que a gente está fazendo, o que é entrega contínua e que tipo de benefício que isso traz, o que realmente aconteceu dentro desse período. Segunda parte, eu vou falar bem por cima das técnicas que foram utilizadas para a gente poder alcançar esse tipo de coisa. São algumas que foram mencionadas aqui, eu vou dar ênfase em algumas técnicas bem o estilo DevOps, mas que não são tão mencionadas aqui, porque nós usamos boa parte das coisas que estão sendo colocadas aqui em larga escala, tá? Você não faz isso com pouca coisa. E a terceira parte, eu quero falar um pouco do porquê. Qual é a justificativa corporativa, institucional, para que a gente faça esse tipo de coisa. Como se coloca isso dentro da instituição? Por que isso é justificável dentro da instituição? Que é um motivo importante que onde a gente vai consumar aquilo que a gente está falando aqui, tá? Então, o que é entrega contínua? Entrega contínua não é simplesmente eu dar um commit e ele ir automaticamente para a produção sem acontecer nada. A gente está falando do conceito de continuidade, a gente está falando de um modelo onde a coisa existe uma uniformidade, ela não varia. Eu não tenho, por exemplo, vai entrar uma nova versão do sistema em produção, então a gente tem que trocar, eu vou migrar os meus dados, vou migrar os caras para o outro lado, ou amanhã vai ter publicação em produção, então o sistema começar, vamos organizar, vamos preparar treinamento, vamos mudar essa estrutura. Nós justamente vamos tirar esse elemento, de maneira que a experiência do usuário e a experiência da equipe de desenvolvimento é uma experiência que tem um ritmo constante. Ritmo constante é muito mais fácil de você manter do que o ritmo variado, porque é previsível. Certo? Eu não sei quantas pessoas eu vou precisar. Se eu faço uma entrega uma vez por mês, em produção, no dia que esse negócio entra, no dia seguinte, eu tenho 50 usuários
buzinando na minha orelha de eu dei o problema aqui, esse aqui não funciona, esse aqui não era como acontecia antes, esse aqui, e são problemas diferentes, eu tenho que organizar a minha equipe para atacar esses caras. Eu sei, eu fazia isso. Eu acho que aqui talvez muita gente passa por isso, né? É isso que acontece. Certo? Agora, se eu pôs uma tela, uma funcionalidade muda a outra muda amanhã, e ele der problema em produção, certo? Quem vai reclamar? O cara que usa aquele elemento pontual que tem um problema. Eu resolvo para ele muito mais rapidamente. É aquela velha história, como foi mencionado aqui, a gente tinha a ilusão em processo de software, que o objetivo era fazer um software sem bug. Certo? Eu queria fazer um software sem bug. Então você fala, engenharia de software, vou fazer uma estrutura de teste. Né? Não, a gente tem que testar em homologação, em larga escala, botar os usuários para usar em homologação, e isso vai fazer um sistema sem bugs. Porque se o sistema entrar com bug em produção, o custo é muito alto. E a gente conseguia? Alguém aqui conseguiu fazer o sistema sem bug? Não. Eu não consegui, então a gente desistiu. Certo? Não é que o nosso sistema não tem bug, mas a questão é o seguinte. O sistema entra, o tempo de resposta para corrigir o cara e botar de volta é rápido. Teve um caso que aconteceu com a gente que foi interessante, que nós botamos o sistema e tinha uma situação não tratada no sistema e ele não funcionava. Certo? O usuário foi lá, usou a funcionalidade e deu um erro para ele. O nosso sistema tem monitoração proativa, ele detectou que o usuário estava na situação de erro, mandou uma mensagem com contexto, mandou na mão do desenvolvedor. O desenvolvedor foi lá, olhou coisa, disse, pô, tem um bug porque o usuário está fazendo essa situação não foi tratada. Corrigiu, botou no código, passou no esquema de testes, foi à produção. O usuário foi um pouco lento, ele sentou, organizou as coisas, abriu o chamado. Quando ele abriu o chamado dá a volta, cai na mão do mesmo desenvolvedor. O desenvolvedor pegou o telefone, ligou para ele e perguntou, ué, o erro está aí ainda? Aí o cara foi lá e testou, não, ele sumiu. Ah, tá, tudo bem. Não, mas eu sei que o erro estava aqui. Sim, nós consertamos. Não, você não pode ter consertado o erro. Eu abri o chamado agora. Então, é um ritmo diferente. E a hora que você faz essa interação com o usuário, você muda a percepção do usuário do que é um bug e de como ela lida com você dentro do sistema. Que é completamente diferente daquele modelo que o usuário abriu um chamado e depois ele tinha que te explicar o que aconteceu e você ficava discutindo com ele o que aconteceu ou não. E, por sinal, é muito curioso, porque os chamados não têm nada a ver com o bug. Isso é muito curioso. Porque o sistema, para a gente, diz o que aconteceu, e o usuário dá uma explicação que não tem nada a ver com a explicação. E o que acontecia frequentemente é que quando você abria esses chamados no esquema que você trabalhava antes, e que tinha um ciclo que você não lembrava mais o que foi mexido, o que aconteceu, porque foi um mês antes, você fez 500 coisas no meio do caminho, o que acontecia? É que você não lembrava mais o que acontecia, então demorava para você entender, e você ficava na discussão com o usuário, tentando entender o que ele fez. É aquela velha história, funciona comigo, não funciona com o usuário, então é algum problema do usuário. Isso nessa perspectiva, eu mudo completamente a noção, inclusive, do que é a entrega contínua. Então, a ideia da entrega contínua é fazer a coisa certa para o usuário. Tá? Nós temos feedback constantes das decisões do usuário, decisões do usuário corretas em cima daquilo que ele vai fazer, porque ele próprio não está antecipando qual é o próximo passo, qual é o efeito que aquela primeira funcionalidade já teve quando chegou na mão dele. Tá? E eu faço ela do jeito certo. Não faço design especulativo, eu não me preparo para situações fantásticas que nunca acontecem na prática, e que geralmente é a parte do software que dá bug, aquele que foi feito para tratar uma situação que, na verdade, o usuário não precisava dela, porque não acontece. Tá? E a percepção de qualidade do usuário fica muito mais satisfatória, porque eu estou dando qualidade naquilo que realmente ele está percebendo como tem qualidade. Nas outras partes, elas não interessam. Tá? Inclusive, a qualidade de interface que eu tenho é muito melhor. O pessoal já mencionou aqui, desenvolvedor não sabe fazer interface bonitinha. Né? Beleza, a gente não sabe. Mas muitas vezes o design não entende de arquitetura de dados, arquitetura da informação.
Muitas vezes até o desenvolvedor não entende a arquitetura de informação. Mas o usuário que está lendo a informação, não consegue entender o que está acontecendo lá dentro, ele entende de arquitetura. Pelo menos do jeito que interessa. Então, quando o usuário me diz que aquela informação, ele não consegue entender o que está acontecendo ali, eu sei como virar a interface. E eu vou descobrindo isso, porque eu viro o que precisa, até eu descobrir que o usuário está fazendo com a interface. E não um usuário, aquele que está especificando aqui, que não está usando na prática, que na verdade ele tem a suposição errada sobre o que acontece no trabalho. O cara de verdade que está lá na ponta usando no dia a dia. E não um. Eu tenho, em vez de ter um especificador de interface, eu tenho 3.000. Certo? Os 3.000 estão me dando a resposta. Porque o cara que vai usar, ele vai reclamar e vai me dizer o cara na prática. Então, eu faço a coisa certa, do jeito certo e na hora certa. Na hora que o cara está precisando do problema. Eu não resolvo, gasto o meu esforço, às vezes deslocando um cara da área de trabalho para ficar acompanhando o meu requisito, analisando o meu sistema, dando a informação, para ele ganhar a resposta daqui a um mês. Quando o problema dele já passou. Quando o problema que ele não tem mais é esse, e quando o cara já tinha que estar resolvendo outras coisas. Eu tirei ele do seu ambiente de trabalho, o que é caro para a instituição. Nesse modelo, o cara me gasta um dia, porque eu entrego no dia seguinte. Se ele tiver uma coisa para o outro dia, ele gasta o outro dia e volta. Então, eu consigo diminuir drasticamente isso. E isso que eu estou falando para vocês, como eu disse, isso não é uma teoria. Eu não estou explicando para vocês o que eu acho que deveria acontecer. O que eu estou relatando para vocês é a minha experiência nos últimos 2 anos. Também não é uma coisa que a gente fez mês passado, são 2 anos, né, nesse ritmo. Onde nós tivemos um resultado diferente de como os usuários veem a aplicação, como os usuários interagem com o requisito. É claro, nós tivemos várias dificuldades culturais mesmo no caminho, alguns usuários que não se adaptam. No final das contas, isso que eu estou falando para vocês é média. Mas é um conjunto de experiências muito diferentes do que a gente tinha antes. Com o tempo, a própria organização e os próprios usuários vão se acostumando com esse modelo. Mas ok, isso é legal, né? A gente faz um monte de coisa, então vamos fazer isso. Vamos pegar a aplicação e botar no ar no dia seguinte. Obviamente, como aqui também já foi falado antes, isso não é óbvio. Tá? Como se faz isso, não é óbvio. Existem uma série de técnicas. Várias delas importantes foram mencionadas aqui durante esses 2 dias que a gente está aqui. Muitas dessas técnicas são importantes e algumas outras clássicas de DevOps ou clássicas de Agile que não foram mencionadas aqui. Algumas eu vou dar uma mencionada de algumas práticas essenciais que a gente fez aqui. Uma delas, muito clássica, de Agile, de entrega contínua, é o canário, entregas canário. Não sei se vocês sabem. A ideia da entrega canário é o seguinte: os mineiros iam trabalhar nas minas e eles tinham medo que dava vazamento de gás. Né? Quem entrar primeiro é o primeiro que vai morrer. Porque se tem vazamento de gás, você só consegue descobrir quando o cara cai. Então, o que eles faziam? Eles levavam um canarinho na gaiola. Porque o canarinho, ele é mais fraco. Ele cai primeiro. Então, o primeiro a cair é o canário. Né? E não o mineiro. Então, você leva o canário para dentro da aplicação. Então, nós fazemos a entrega, muitas vezes em produção, e levamos uns usuários canários juntos. Tá? Ou seja, eu consigo botar a versão em produção, e certas funcionalidades e partes da funcionalidade, elas entram só para um grupo, conjunto, indivíduo selecionado. Os outros continuam usando a versão anterior da aplicação. Então, isso é essencial para fazer o que a gente faz. Porque, às vezes, se eu tenho uma operação, como a gente teve mais recentemente, que envolve logística, certo? Eu posso até botar o software de um dia para o outro, mas o cara não mexe na logística de um dia para o outro. Tá? Então, às vezes a operação mexe em logística, eu tenho que ir fazendo aos poucos dentro da logística. Então, a aplicação entra numa ponta da logística, e à medida que aquele pedaço está adaptado, você viu que ele funciona na logística, você vai expandindo para os demais. Então, essa é uma técnica essencial para a gente poder fazer esse modelo de entrega contínua. Tá? Também tem uma outra variação da canário, que a gente chama de feature toggle, que é desligar as features, que a gente precisa pelo seguinte: obviamente, eu escrevo o código, entrego todo dia em produção, o código não fica pronto todo dia em produção. Às vezes existe alguma coisa que eu preciso pensar, raciocinar,
demora tempo para você implementar ele, ou coisa que está parcialmente implementada, ou que você não tem certeza o suficiente para mandar totalmente para o ambiente de produção. Certo? Muitos testes que não são danosos, a gente manda para o ambiente de produção e libera só para o cara que está avaliando o sistema. Você olha dados, consultas, você faz a produção. Tá? Só testa em produção, não precisa testar no outro ambiente. Mas tem coisas que não. O que está muito inacabado e que eu preciso testar um mecanismo. Então, nós usamos desligar a feature. É uma feature que ela fica desligada, ela só entra se você estiver na equipe de desenvolvimento e você escrever alguma coisa na URL da aplicação, eu entro em modo desenvolvimento. Aí eu vejo as features que estão no meio do caminho. Então, isso é uma mudança de prática bem significativa. E que leva a outras coisas. Por exemplo, o modelo de single code baseline. Não há branch. Não há merge. Certo? O código que eu comito vai à produção. Certo? O programador sabe que ele comita o código e ele vai à produção. E tem outra, às vezes assim, não, então o programador vai segurar. Recomendação para os desenvolvedores. Comite, no máximo, 15 minutos ou meia hora, comita o que você tem. Também não segura na sua máquina. Você escreveu um código, ele vai à produção. Por quê? Porque é complicado de eu gerenciar esse volume de mudança, tendo que fazer mesh, tendo que lidar, saber o que está em produção e o que não dá. Então, o que você escreveu, vai à produção. Pô, mas se eu tenho dúvida, ele não está funcionando, ele está errado. Entra, desligado. E vai à produção daquela forma que só pode ser acessado se o desenvolvedor trocar a chave. Então, ele vai à produção e ninguém vê. Ele vai à produção desligado. Tá? Mas o que o cara escreve vai à produção. Ele está preparado para pode ir a qualquer momento. Pode ser que vá agora, no final do dia, pode ser que não. Mas o programador não pergunta mais. No começo até o pessoal se perguntava assim, pô, vai à produção, estou fazendo negócio aqui, ele vai à produção. Agora a lógica é, você escreveu o código, ele vai à produção. Certo? Se não é para ir à produção, escreve ele desligado. Ele vai à produção, só que ninguém vai ver. Ele vai escondido na produção, onde ninguém pode ver. Outras coisas que são importantes. Muito TDD, certo? Lógica de test first, design refactoring. Você escreve o teste primeiro, aí você projeta o que foi e depois você adequa. Tá? É muito importante que nós tenhamos uma qualidade e uma cobertura de testes rápidos muito alta. Porque eu não tenho tempo para ficar reacompanhando ou revendo o que está acontecendo. O que você faz, vai para o cliente. Então eu tenho que testar primeiro, o teste tem que estar pronto. Se o teste falhar, eu vou detectar ele depois. Tá? Se trabalha muito com programação por par, pair programming, certo? Às vezes mob. Tá? Par é o mínimo, certo? 2 pessoas para fazer alguma coisa é o mínimo. Certo? Já fizemos com 6. Então, 2 pessoas é o mínimo. Tá? Por quê? Por que isso é importante? Porque com esse ritmo de mudança, eu não posso cair na questão de eu depender de alguém especificamente para dar resposta para o usuário, que é aquele cara que está mexendo naquele código. É impossível se isso acontece, e às vezes acontece, porque o processo falha, né? Mas isso me causa um problema muito significativo. Todo o código tem que estar disponível para que eu possa ser mudado a qualquer momento por qualquer membro da equipe, porque o cara que vai chegar para mexer naquela feature pode ser qualquer um. Então, rapidamente eu tenho que chegar. Então, essa divulgação de cultura, ela é essencial para que as pessoas... E nós temos uma equipe diversa, sem papéis, tá? Sem papéis, mas, obviamente, existem especialidades. Tá? Então, o que acontece? O cara que é o especialista, ele está sempre ensinando o cara que não é especialista para fazer alguma coisa. Então, no mínimo 2 caras. Um fazendo e um ensinando. Então, se é o cara que entende mais aquele negócio, ele tem que ensinar para alguém, porque eu não posso ficar dependente dele. Mas, obviamente, eu tenho o cara que vai desenvolver melhor. Se é um pepino, muitas vezes o cara vai resolver o pepino primeiro. Isso acontece. Esquema de melhoria contínua é importante para você manter a equipe nesse ritmo. Um modelo de blameless que foi apresentado é essencial para nós. Tá? É essencial, ele não funciona sem isso. Até mesmo porque o código roda o tempo todo, não tem ninguém na outra ponta.
qualquer um vai assumir o código que está acontecendo. Então, o modelo de que a lógica que a gente tem direta é que nós procuramos causa não culpados e nós temos que encontrar a falha do modelo do processo. Então, aconteceu um incidente, por que os meus testes não pegaram? Certo? Por que esse código foi dessa forma e ela não estava preparada com aquela situação? Por que o servidor caiu e ninguém percebeu que o elemento não estava caído? Então, existe uma falha no processo. E a gente vai descobrir qual é a falha do processo, certo? E a culpa é sempre do processo. Esse é essencial para você manter esse ritmo constante. À medida que você vai sentindo o ritmo constante, você vai vendo que essas práticas vão se mostrando muito mais. E, essencialmente, um modelo de monitoração ativa, que eu mencionei um pouco no começo, certo? Que é a ideia de que o nosso sistema, originalmente, como é que era o modelo que a gente tinha na instituição? Existia uma equipe de produção que monitora se o sistema está disponível. Se acontece um incidente, eles catalogam o incidente e aí eles mandam o resumo do incidente para o desenvolvedor. O que nós temos? Nós temos uma equipe de monitoração sentada junto com a equipe de desenvolvedor. A mesa é a mesma, inclusive, tem o cara aqui e o desenvolvedor aqui do outro lado. Essa equipe fica durante todo o período de operação e eles respondem tempo de chamado em minutos. É contabilizado quantos minutos eles demoram para responder um chamado para o usuário. Então, eles ficam fazendo isso. Eles conhecem o modelo do sistema, eles conhecem a arquitetura da aplicação, eles sobem o servidor de aplicação, eles sabem qual é o servidor de aplicação que está fora do ar, tá? Sabe o que roda lá, sabe entrar no banco de dados e ver o que está acontecendo com o usuário. Quando eu quero saber o que o usuário, o que está acontecendo no sistema e como que o usuário usa o sistema, geralmente esses caras é o cara que tem a informação primeiro para mim. Porque é o cara que está direto na vista. Mas ele não fica numa outra equipe. Ele fica lá. Porque ele não me reporta só erro do sistema. Ele me reporta estilo de uso do usuário. Como o usuário se comporta. O que o usuário se comunica com ele. Como o usuário se expressa com ele. Ele conversa com o usuário para entender o problema que está acontecendo com o usuário. E começa com o desenvolvedor. Então, esse cara, ele faz parte da equipe, não é uma equipe de produção monitorada do lado de fora. Eu tenho equipe de produção monitorada do lado de fora. Mas que a gente costuma dizer, eu principalmente costumo dizer na equipe, que é o seguinte, nós somos a linha de defesa. A equipe de produção é o goleiro. Se a bola bater no goleiro, falha da defesa. Certo? Vai bater no goleiro? Sim, eu quero o goleiro lá, quero. Mas o treinamento da defesa é, se a bola bater no goleiro, é falha da defesa. E por quê? Né? O porquê disso tudo? Qual é a justificativa corporativa que eu tenho para fazer isso, a não ser que é uma coisa muito legal e que a tecnologia parece muito bacana? Certo? Você vê o seguinte, se olhar do ponto de vista, se vocês observarem o que eu falei, do ponto de vista de o que é software, como eu lido com o usuário, como está organizado o meu time, certo? Como está organizado a minha infra, qual é o conceito institucional que eu tinha, nós mudamos tudo. Não sobrou nada, basicamente, intocado nesse caminho. É uma mudança completa da estrutura cultural. Tá? E como que eu faço para acompanhar esse tipo de coisa? Certo? Se o software é serviço, ele não tem mais a noção de escopo. O serviço não tem escopo. Não tem backlog. Não tem garantia de funcionamento do sistema. Não faz sentido. Né? Vocês já viram backlog do porteiro do prédio? Certo? Ou bug, né? Você tem garantia do porteiro. Se o porteiro agiu errado, aí você faz a garantia, você manda corrigir o que o cara fez. O software é um serviço. Do jeito que a gente apresenta para o usuário, não me interessa o cara. O usuário não quer ter um software. Cara. Ele nunca quis. Tá? Ele quer o serviço dele funcionando lá na outra ponta. É isso que a gente faz. Então, como se faz isso dentro de um modelo corporativo, de uma grande instituição corporativa? Nós implantamos um modelo baseado no Prince2. Prince2, não sei se vocês sabem, é um modelo de governança britânico, tá? Que é bastante utilizado, serve para você acompanhar
governança de sistema, e ele é intensamente baseado em monitoração e valor de negócio entregue para o usuário. Não é baseado em escopo, ponto de função, story point e backlog de produto. Por isso ele foi absolutamente adequado, caiu como uma luva para um modelo de DevOps, como a gente faz. Rapidamente, o modelo do Prince, ele funciona da seguinte forma. Você cria o projeto é organizado em estágios. Cada estágio, você tem um conjunto de métricas do estágio de margem de segurança. Como é que eu meço o resultado daquele estágio e qual é a minha margem de tolerância? Se o meu projeto, naquele momento, alcançar a margem de segurança, acontecer eventos, etc., vai atrasar, eu tenho uma escala de gerência que fica acima. Então, eu vou subir para o patrocinador, para o nível acima, que tem seus próprios limites, se for o caso, é só para cima. Certo? Pode chegar até o presidente da República, se fosse o caso. Certo? Você tem que escalonar isso aí, para você descobrir que o que você está fazendo aqui vai interferindo lá. No Prince, isso é chamado de gerenciamento por exceção. Então, você ganha o seu escopo de trabalho, dentro daquele escopo, a equipe é autogerenciável. Na hora que você alcança o escopo, tá? Você abre uma exceção, promove o cara para o modelo de cima. Então, nós temos um modelo. No final de cada estágio, você faz um questionário com o usuário, onde ele vai avaliar o efeito que o software teve na área de negócio dele, e não o que eu entreguei para ele. Tá? E é isso que eu meço o resultado do meu sistema. Se não teve efeito nenhum no sistema, no usuário, eu não produzi nada. Tá? Se eu fiz 500 software e não entreguei nada, não vai ter efeito nenhum na mão do usuário, eu não fiz nada. Não tenho produtividade nenhuma. O que me interessa é o usuário lá na prática me dizer, ok, você fez o software e isso melhorou. Diminuí tanto o meu trabalho aqui, eu aumentei a segurança aqui, eu evitei esse problema, melhorei a imagem, diminuí o trabalho. É isso que interessa. É só isso que eu meço. Eu não meço mais ponto de função, entrega, story point, volume de código. Isso não interessa. Me interessa produto na mão do usuário, rodando, é para isso que a gente trabalha. Esse é o nosso porquê. É por isso que a gente faz as coisas que a gente está fazendo aqui. Tá? Todas essas coisas. Para que a gente efetivamente tenha o produto na mão do usuário, que é o que interessa, que é o efeito real. Algumas bibliografias aí, se vocês quiserem saber mais. Scott Ambler, velho conhecido até da época de Ruby, aí, o pessoal conhecia, mas ele tem trabalhado bastante com o modelo de entrega contínua. Então, esse material dele é bem interessante. Joshua Kerievsky, tá? Do Modern Agile, ele tem um material bastante interessante, várias coisas desse movimento cultural de você trabalhar com entrega contínua. Eu não sei ler, mas nosso colega aqui, Narayan, ele trabalha junto com a Sourceworks, da equipe lá do Martin Fowler. Ele tem esse livro aqui, de organização ágil de TI, que ele trabalha boa parte desse modelo, que você viu de inspiração por boa parte desse modelo de como reorganizar as equipes e como mudar o conceito, como você trabalhar com software sem projeto. Software não é projeto, porque não tem escopo, e você precisava dele para ser projeto. Então, esse material é muito interessante. E o material do Prince2, mas se encontra muito material aí na internet. Tem um pessoal que tem um curso de Prince2, se vocês quiserem fazer, que é gratuito, que você se inscreve, eles ficam te mandando as lições por e-mail. Bem legal, se vocês quiserem entender esse modelo de gestão. É isso aí, pessoal. Obrigado. Por favor, quantas aplicações vocês tratam dessa forma dentro do Banco Central? Ou, aliás, não é nessa organização, né? O conceito de... O conceito de aplicação é meio vago.
hoje em dia. E a gente quebra esse conceito um pouco mais. Basicamente, nós preferimos dizer que nós tratamos um produto, porque a nossa equipe é a equipe de produto. E atualmente, só a nossa equipe está trabalhando exatamente com esse modelo, a não ser algumas partes desse modelo, certo? Essa prática do Prince2, o modelo do Prince2 para a governança já é o padrão para o departamento de informática, para os projetos do departamento de informática. Mas as outras práticas todas, ainda não. Basicamente, nós temos uma área, né? Uma área de aplicação. Ela é bem ampla, é utilizada pela instituição inteira, tá? Mas é basicamente uma área de produto. A ideia é você organizar equipes por produto, e não por sistema. Justamente para você fazer um modelo de continuidade, inclusive a continuidade de transitar para uma aplicação para outra. Se a aplicação estiver evoluindo, a equipe tem que ser responsável pelas duas. Eu não posso ter uma equipe mantendo o sistema antigo e outra mantendo o novo, porque senão não tem continuidade. Eu vou ter uma interrupção quando o usuário passa de um para outro. A equipe que cuida que faz a novo tem que ser a equipe que está fazendo o velho, porque ela vai migrar uma lógica de uma lógica para outra, e isso é importante para a continuidade. Oi, Luiz Fernando. É o seguinte, nesse processo, né, de entrega contínua, e o desenvolvedor faz o commit ali, o que ele já fez já vai para o código, tem TDD. Legal, mas como é que vocês lidam com a parte assim, de segurança, né? Eu vou colocar um exemplo assim, hipotético. Sem ser proposital, né, sem ser maliciosamente, o desenvolvedor vai lá e faz uma besteira que não aparece no TDD, mas que, por exemplo, pode causar uma falha de segurança, ali, um acesso. E isso vai parar lá em produção, né? Como não tem tempo de fazer um code review e etc., né? Como é que isso fica? Bem, vamos lá. Primeiro, eu vou te fazer uma outra pergunta, você me responde a pergunta, certo? E aí eu te respondo essa aqui. Como você fazia na outra modelo? Pensava mais. E resolvia? Ficar pensando resolve? Não sei. O que vocês acham na prática? Resolve ficar pensando? Você acha que se eu mando... Se você tem que revisar o código para segurança, e você tem um mês de código, você consegue achar os files de segurança que o cara colocou lá dentro? Se você dá um tempo para você revisar, com mais tempo o cara vai revisar maior, o cara tem muito mais código para revisar. O cara não vence nunca. Revisar código dá mais trabalho. Eu diminuo esses caras porque eu faço em par. A revisão eu fiz, na hora. Certo? Por isso que eu digo, 2 no mínimo. Eu diminuo aqui. O que acontece é o seguinte, eu tenho algumas monitorações automáticas dos files de segurança, e essas já rodam o tempo todo, certo? Eu faço essas revisões casualmente, o código vai ficar... eu vou revisar essas estruturas quando eu estou trabalhando, eu estou liberando o cara do alfa, que é quando ele está desligado para ele ir para fora, mas files vão acontecer. A vantagem que eu tenho é que quando as files acontecem, certo? Eu levanto elas imediatamente e coloco elas de volta no lugar, como já aconteceu. Tá? Ou seja, eu não resolvi o problema, mas eu melhorei em relação ao que tinha antes. Só isso. Segunda pergunta. A primeira é essa aí, legal. A segunda é, sendo uma instituição pública, né, como é que vocês conseguiram apoio de patrocínio, etc., para fazer programação por pares? A gente não contou para ninguém, não, que a gente estava fazendo isso. Não faz diferença nenhuma.